Bem-vindo ao Cícero Vascaíno, o canal feito de torcedor para torcedor do Gigante da Colina. Aqui você vai encontrar notícias atualizadas, resenhas, análises de jogos, bastidores, debates e muita paixão pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Nosso objetivo é informar, entreter e aproximar ainda mais a torcida vascaína, levando conteúdo com seriedade, mas também com a leveza da resenha que todo vascaíno gosta. Inscreva-se, ative o sininho e venha fazer parte dessa família Cruz Maltina. Está completando, 37 anos de idade. Parabéns aí ao Pirata da Colina, ao artilheiro do Vasco, que não vive uma boa fase, mas com certeza a gente torce para que o Pablo Verratti venha dar a volta por cima. E falando nisso, o técnico Fernando Diniz, nesse período de treinamento no CT Moacir Barbosa, acaba ganhando uma boa dor de cabeça. Segundo informações do nosso amigo Bruno Murito do GE, grande destaque no Vasco acaba gerando dúvida para o técnico Fernando Diniz. Durante a pausa para a data FIFA e uma briga por vaga no time titular contra o Fortaleza, a maior dúvida do Fernando Diniz é escalar Andrés Gomes ou o jovem da base, o GB, para formar um trio de ataque com Nuno Moreira ou Ryan. Sem marcar 7 jogos, o Verratti corre por fora e deve iniciar a partida no banco de reservas. E eu pergunto você, torcedor, já que durante os treinamentos o GB ganhou destaque nesse período da data FIFA, quem você escalaria? O Andrés Gomes atuando pelo lado direito, como foi o segundo tempo contra a equipe do Vitória, o Ryan ali centralizado no ataque e o Nuno na ponta, ou você já colocaria já a última formação do Vasco ali no ataque, que foi o GB fazendo o quarto gol? As duas formações deu certo, dois ajustes ali no ataque, nas substituições no segundo tempo, no intervalo, quando ele saca o Verratti, coloca o Andrés Gomes como titular, o Ryan no meio campo e o Nuno na ponta, o Vasco chegou ao gol do empate, depois chegou ao gol da vitória com o GB já de titular, no 11 na partida. E aí, qual seria a melhor opção para o técnico Fernando Diniz? O seu comentário é muito importante. Com isso, vamos aqui à provável escalação, tá? Léo Jardim, Puma na lateral direita, Cuesta fazendo a dupla de zaga com Robert Renan, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo, Hugo Moura, Cauã Barros, Felipe Coutinho. O ataque, Nuno Moreira, Andrés Gomes, Ryan. Portanto, essa é a provável escalação do Vasco, tendo a opção com o Verratti. Tendo a opção com o GB. Falando sobre o Fortaleza, que vem também de uma vitória no Alfredo Jaconi, fora de casa, diante da equipe do Juventude, o Fortaleza que ainda no Campeonato Brasileiro não conseguiu uma sequência de vitórias, que assim continue, o Vasco conquiste esse resultado fora de casa. Diante do torcedor, o Lion quer quebrar esse tabu de não ter vencido em 2 seguidas no Brasileirão. O Fortaleza vem tendo 60% de aproveitamento sobre o comando do técnico argentino Martín Palermo. Vamos aqui à provável escalação do Fortaleza. Breno, Mancuso, Brits, Kusevich, Gaston Villa, Lucas Sacha, Pochettino, Lucas Crispim, Breno Lopes, Pikachu e Daverson, Pikachu é conhecido muito pelo torcedor Cruz Maltino, o Daverson também, por se considerar um vascaíno, mas tem que estar de olho, Breno Lopes. E do Fortaleza tem 2 desfalques importantes, tanto o Matheus Pereira, Fortaleza nunca venceu sem o Matheus Pereira em campo, e também o Bruno Pacheco, que é um jogador que atua bem ali pela ponta, é desfalque nessa equipe do Palermo. Quem apita o jogo é o Wilton Pereira Sampaio de Goiás. Galera, eu vou continuar aqui nas informações, mas eu vou deixar aqui no link, no primeiro comentário, na descrição do vídeo, do canal do Mumu da Colina, o canal Aqui Se Fala de Vasco. O Mumu estava ali com um canal com quase 16 mil inscritos e foi hackeado. Ele começou um canal do zero, galera. Quem puder dar essa moral, ajudar, para que ele consiga já alcançar ali os 1000 inscritos. Depois a gente vai ajudar ele a conseguir a monetização do canal para ele voltar às suas atividades, seu trabalho. Aliás, ele está em atividade, é muito difícil, Quem passa por uma situação como essa, e com certeza a gente está aqui para ajudar. Então, vou deixar aqui o link no primeiro comentário fixado do canal Aqui Se Fala de Vasco. Quem puder dar essa moral, beleza? É assim, é aquele ditado, Vascaíno ajuda Vascaíno. E
algum momento da vida você vai colher fruto dessa ajuda, com certeza, tá bom? Vamos lá, falar sobre as informações aqui agora, sobre o planejamento para 2026, se tratando de reforços, né? Informação dos amigos do podcast Cosmaltino, Rodrigo Silvério, que inclusive foi um dos primeiros a informar sobre a Nike no Vasco, trouxe o detalhe que o Vasco já tem aí 3 reforços apalavrados para 2026. As negociações são vistas como oportunidades de mercado, com atletas que se encaixam no perfil desejado e também desperte interesse dos clubes, e a estratégia é agir rápido para se posicionar antes que os concorrentes atuem. E o Vasco tem uma base sólida para 2026, já visando Libertadores, Copa do Brasil, não brigar na parte de baixo em 2026. Esse é o alvo, esse é o objetivo. E o Admar, a diretoria, está muito certo. E aí entra uma grande oportunidade, aliás, uma excelente oportunidade, até trazendo aqui no detalhe, os amigos do canal VDcast trouxe a informação que o Vasco tem conversas com Renan Lodge para 2026. O jogador pode ser uma oportunidade de mercado, porque o Vasco já iniciou as conversas para acertar a contratação do lateral esquerdo Renan Lodge. Inclusive, o Renan Lodge, recentemente, ele deu uma entrevista muito chateado porque ele não esteve na primeira convocação do Ancelotti, na lateral esquerda. E a lateral esquerda, por mais que tenha hoje Caio Henrique e o Carlos Augusto, mas o Renan Lodge quer brigar por essa vaga, né, de voltar para o cenário da seleção brasileira. E ver o Vasco, obviamente, também como essa ponte. E aí, o clube já se reuniu com o empresário do atleta, segundo as informações, Pablo Miranda, e os primeiros contatos foram bem positivos. Vale dizer que o atleta está fechando um acordo de rescisão contratual com a Al Hilal, chegaria sem custos, né? Então seria uma oportunidade de mercado. Tendo mais informações sobre essa questão, é claro que ainda é uma conversa embrionária, tudo no início, mas pode ser sim uma grande oportunidade para o Vasco aproveitar nessa próxima janela. E agora, já que a gente entrou aqui nesse assunto, pincelou um pouco o assunto seleção brasileira, cara, o Paulo Henrique na seleção brasileira vem incomodando muita gente, muita gente. E foi claro, eu vi alguns justos, né, na análise, falando sobre o segundo gol da seleção brasileira, que foi também um erro coletivo e desatenção. Muita gente quis colocar na conta do PH, que não teve nada a ver. O primeiro foi do Fabrício Bruno, o terceiro, o Hugo Souza acabou vacilando também, era defensável, mas tem muita gente mal intencionada querendo queimar o PH na seleção. Não quer ver o brilho do PH na seleção. Estão incomodados com o PH na seleção. Inclusive, numa fala ontem, o jornalista Mauro César, ele fala o seguinte: não é jogador para a seleção brasileira, na minha opinião. Ora, um jogador que deu a vida nos 20 minutos contra a Coreia do Sul, fez gol contra o Japão, quando a seleção brasileira estava com um time titular na concepção do Ancelotti, a seleção brasileira venceu por 2-0 o Japão. Depois, nas trocas, eu acho que o Ancelotti se perdeu porque ele saiu substituindo, querendo dar oportunidade para todo mundo, perdeu a base, a solidez. E aí aconteceu o que aconteceu. A zaga não era titular. Porque se o Paulo Henrique, como o Mauro César mencionou, ele faz a linha defensiva com o Militão, com o Gabriel Magalhães, a seleção brasileira defensivamente seria outra, como foi contra a Coreia. Aí vamos lá. Ele fala, não é jogador para a seleção brasileira, na minha opinião. Por exemplo, Paulo Henrique do Vasco fez um gol bonito. Não é um jogador que estou pensando em relação a... Não é um jogador para a seleção brasileira, na minha opinião. Ele atende a demanda do Vasco ali. Ele é um bom lateral no Vasco, sempre achei. É mais no ataque. E no ataque, será que ele vai tomar bem numa linha defensiva, numa necessidade do Brasil, numa linha mais sólida? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Aí a gente pode lembrar do Zé Carlos na Copa de 98, né? Que fez um outro jogo bom no São Paulo, o Zagallo levou para a Copa do Mundo para alimentar passarinho. Cara, é incrível como a mídia ela se incomoda em ver alguém furando a bolha. Em ver alguém chegando na seleção brasileira usando a camisa do Vasco. E não se surpreenda se você vê Léo Jardim, Coutinho. A vinda do Ancelotti foi para isso, para quebrar esses paradigmas. Para quebrar esse tabu e dar oportunidade para quem realmente merece. Se o Paulo Henrique está na seleção brasileira, porque ele tem mérito. Começou, há 5 anos atrás, estava no Tubarão de Santa Catarina, como Wesley. Como Wesley. E hoje, a gente observa a briga direta do Paulo Henrique é com o Vitinho. E eu acho que o Paulo Henrique sai na frente nessa briga. Para estar na lateral na Copa. Ele, o Militão e o Wesley. Ponto. Quem tá bem. Agora, falar que não é jogador para a seleção brasileira, aí, meu amigo, você está querendo esculachar demais quem mereceu estar lá.